Vamos orar mais uma vez então. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós chegamos na Tua presença. Aqui, ó Deus, as crianças, ó Deus, estão indo para a salinha. Ali vai aprender mais do Senhor, Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, prepara os coraçõezinhos delas, ó Pai. E também, ó Deus, as professoras, ó Deus, que vai ali ensinar. E seja orientado e tenha sabedoria vindo do alto dos céus para com ela, Pai. Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus. O Senhor está respondendo, meu Deus, as orações. E aqui está, ó Deus, o Senhor mostrando o resultado, né, das orações. Muito obrigado, ó Deus. Só tenho que agradecer o Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Bom dia, irmãos. Paz e graça, amém? Hoje nós vamos continuar, então, a carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta que Paulo escreve, então, para Timóteo. Domingo passado, nós não meditamos nessa carta, que foi domingo de Páscoa, mas hoje nós vamos continuar. 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler até o 26, do 1 ao 26, capítulo 2, de 1 a 26. 2 Timóteo 2, de 1 a 26. A irmã colocou ali no telão. E nós vamos ler, depois nós vamos ver versículo por versículo, amém? Assim então diz a palavra do Senhor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia o homem fiel, que seja o idôneo para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele vivemos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. E se negarmos, também Ele o negará. Se formos infiel, Ele permanece fiel,
não pode negar a si mesmo. Versículo 14. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavra, para que nada aproveite, e são para o quê? É isso daí, querido. Preste bem atenção, depois nós vamos falar um pouco sobre isso daí. Procura apresentar-te adiante, aprovado, diante de Deus, aprovado, como obreiro, né? Que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, nunca numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invoca ao Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produzem contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Amém? Amém, igreja? Coloca no versículo 1, que já está ali. Quando nós olhamos então, querido, para essa carta, a segunda carta de Paulo, já falei que Paulo aqui estava na prisão. Essa foi a última carta que Paulo escreve, e passando as instruções então para Timóteo. E quando nós pegamos essas cartas, querido, e nós começamos a estudar, isso nos ajuda muito a viver na presença de Deus com mais vontade. Isso ajuda, querido, a você firmar na presença de Deus, mesmo nos momentos assim mais difíceis da nossa vida, mesmo quando os problemas estão chegando, mas a nossa fé, ela está firme em Deus. Por isso é muito importante, então, a gente meditar na palavra de Deus. Não tem como, querido, a gente viver nesse mundo sem meditar na palavra, sem estudar a Bíblia e sem colocar a palavra de Deus em prática. É difícil. A gente vive, mas não fica firme totalmente como deveria ser. O versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: primeira coisa que Paulo fala para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo refere a graça aqui ao favor imerecido que Deus nos deu. Nós não merecíamos nada, querido. Tudo que Jesus fez por nós foi sem merecimento nenhum nosso.
Então Paulo está orientando Timóteo para que Timóteo olhe para aquilo que Cristo fez por nós. Porque os momentos difíceis vão chegar. Porque quando você olha para esse primeiro versículo, Paulo está falando o seguinte: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando Paulo fala fortifica, ali eu entendo, querido, que Timóteo estava passando então por um momento muito difícil naquela igreja. E a gente vai lendo a palavra, a gente vai vendo que é real, é verdade. Havia muitos falsos ensinos ali em Éfeso. Então aquilo atrapalhava, não é que atrapalhava, aquilo mexia muito com Timóteo. Ele tinha que cuidar de uma igreja muito grande, e lidar com essa situação não é brincadeira. Então Paulo está falando para Timóteo o seguinte: busca força naquele que te deu, busca força naquele que sacrificou por você, busca força naquele que está com você, meu filho, busca força naquele que te levantou, naquele que te escolheu, naquele que te colocou você neste local, porque na verdade é Deus que levanta. Então Paulo está falando para ele: Timóteo, lembra disso, busca força em Deus, nos momentos mais difíceis da sua vida, filho, olha para a cruz de Cristo, não olha para as pessoas, não olha para os problemas, mas busca aquele que te levantou, aquele que te colocou aí, lembra sempre disso, não esqueça disso. Paulo não está falando dele não, Paulo está falando de Deus, de Jesus, naquele que te fortalece. Paulo mesmo na prisão, em outro verso, ele vai dizer o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo estava na prisão quando ele falou isso. Aí Paulo vai falar isso, querido: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nas horas mais difíceis da sua vida, igreja, busca sempre a Deus, nunca desanima, nunca desista de Deus. Eu vou pedir a irmã que coloca Efésios 2, 8, 9. Efésios 2, 8, 9. Aí Paulo vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. 9. Não vem das obras, mas para que ninguém se glorie. Então, querido, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo, que volta no 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Fica firme, filho. A sua fé tem que estar firmada em Jesus Cristo. E isto não vem de vós, isto não vem de nós, é dom de Deus. Isto que tem em nós, a própria fé, até aquilo que você crê, aquilo que você acredita, é Deus que nos sustenta. Até para mim e para você ter fé, ela tem que vir de Deus. É incrível isso daí. Porque se você olhar para dentro de você mesmo, você vai sentir vontade de muitas outras coisas. Mas para você firmar em Deus, você precisa estar buscando Ele. Para você ter fé em Deus, você tem que buscar Ele. É Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai dar força para você ter fé nele, em Deus. Porque a nossa vontade é fazer tantas outras coisas. Então, querido, porque pela graça sois salvos. Tudo bem, pela graça, por Jesus, nós somos salvos. Porque por meio da fé, aí preste bem atenção, por meio da fé, isso não vem de nós, não vem de vós, não vem de nós. Então você está vendo que tudo depende dele. Por isso que Paulo está falando aqui, ó: tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Você está passando por um momento difícil, irmão? Busca força em Jesus, busca força em Deus. Por isso que muitas pessoas não conseguem permanecer, sabe por quê? Porque vai nas propagandas que as igrejas fazem.
As igrejas fazem propaganda de prosperidade, de saúde, de milagres fácil, e as pessoas vão buscar quem? O homem. Aí busca o homem, aí entra a ação do inimigo, e as pessoas vivem na dependência daquilo, é como se fosse um dependente químico. A vida toda eles vão depender daquela propaganda, daquele homem, toda vez a igreja fazendo aquela propaganda para chamar, e a pessoa passa a viver a dependência daquilo, toda semana tem que ouvir aquilo. Mas quando nós passamos a viver na dependência de Cristo, os problemas vão vir, querido. Timóteo está passando por problemas. Paulo está escrevendo essa carta dentro da masmorra, dentro da cadeia, preso com correntes. Aí as pessoas ficam buscando facilidade. Olha onde Paulo está, preso. Daqui a pouco Paulo vai sair pelas portas para ser morto. Mas ele não desistiu da fé em Jesus Cristo. Porque o que importa é acreditar, é confiar. O importante é confiar. Então por isso ele está falando, meu filho, fica firme, busca em Jesus, nos momentos mais difíceis da sua vida que você está passando, fica firme em Cristo Jesus. Pode, é a escola bíblica. Amém. Sim. Sim. Oi. Fala aqui para o pessoal em casa ouvir também. Mesmo assim, ele teve fé. A ideia foi do ladrão? Do mesmo ponto que ele tinha todos os motivos. Não tem como ele ter motivo. Sim. Realmente. Ele tinha todos os motivos de não acreditar, né? Ele estava ali pendurado na cruz. Então os irmãos que pegam um pedacinho em casa, o irmão deu o exemplo do ladrão da cruz, né? Que ele tinha todos os motivos de não acreditar, né? Mas ali na cruz do Calvário, pendurado naquele madeiro, ao lado de Cristo. Isso aí, irmão, tá vendo? Escola bíblica é isso aí, é compartilhar. Então a gente vai falando e as pessoas vão, né, lembrando do texto e vai falando. Pode, tá? Alguém mais, irmãos, precisar de falar, pode falar, tá, irmãos? É para a gente aprender junto, é gostoso isso daí. Uma coisa vai ligando a outra e a nossa fé vai o quê? Isso. Então nós vamos aquecendo a nossa fé, irmão. Bom, colocou muito bem aí na palavra. Obrigado, irmão. Versículo 2. Assim então diz Paulo: o que de mim, entre muita testemunha ouviste, confiando o homem, quer dizer, preste atenção no que Paulo está falando para Timóteo, e que de mim, entre muita testemunha ouviste, confia a homem fiéis, que seja idôneo para também ensinar os outros. Aqui Paulo, querido, está pedindo Timóteo, você lembra de Moisés lá no deserto? Moisés estava passando por um momento tão difícil, liderar tantas pessoas. Aí o seu sogro vem de encontro com Moisés e fala para Moisés: Moisés, você não vai aguentar esse negócio, meu filho, sozinho. Rapaz, começa a colocar, pega uns homens que entendem, homens fiéis, né? Pessoas obedientes a você, e coloca grupos, né? Levanta pessoas, homens, para te ajudar, braço direito para ajudar você a caminhar. Então quer dizer, aí Paulo chega aqui e fala para Timóteo o seguinte: Timóteo, você precisa olhar para a igreja, para as pessoas, identificar essas pessoas que entendem da palavra, pessoas fiéis a Deus, fiel ao povo e a Deus. E você precisa então instruir essas pessoas
para que essas pessoas também possam te ajudar na palavra, na pregação da palavra de Deus. Porque o pastor sozinho, querido, ele não consegue, ele vai sobrecarregar, principalmente uma igreja grande. Então toda a igreja precisa trabalhar, o evangelho de Cristo precisa espalhar, querido. Nós precisamos aqui, é como se fosse, eu sempre falo que a igreja parece até uma colmeia, né, abelha, né? Então você pode ver que a abelha tem o seu ninho ali, tem a rainha, mas quando ela aumenta demais, que ela multiplica demais, aí por isso que você está na roça trabalhando em algum lugar, você fala, opa, está vindo um enxame de abelha aí, é porque ela está saindo daquela colmeia, e já está saindo com um grupo grande, já com uma rainha já preparada ali, para ter o seu próprio ninho, sua própria colmeia, porque saiu daquela ali, e já vai, né, produzindo mais e mais. Assim também é o povo de Deus, é preciso. Você já pensou, querido, esta comunidade aqui, essa igreja crescer a ponto de ter que espalhar mais congregações? Nós somos extensão da igreja sede, né, da igreja da IBAC. Nós temos aí, acho que 4 ou 5 congregações, mas eu vejo que é pouca. Pelos 90 anos de existência da igreja, 5 congregações é pouco. É sério, querido, é pouco. Significa que às vezes a igreja não está fazendo o seu papel do jeito que precisava. Porque quando a igreja foca somente numa liderança, fica difícil, mas quando toda a igreja trabalha, aí cresce, aí há crescimento. Aí sempre a culpa vai cair em cima de quem? Do líder que não está trabalhando. Não, mas ele já está sobrecarregado, querido, ele não consegue mais. Ele está lutando, mas não consegue. Aí ele tem que fazer tudo. Aí se toda a igreja trabalha, então ele fala assim, ó. Aí então ele fala assim, ó, preste bem atenção. O que de mim e o que de mim, entre muita testemunha, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Então, queridos, os discípulos precisam ser equipados. O que é equipados? É o que nós estamos fazendo, equipados com a palavra de Deus. As pessoas precisam ser equipadas. Lembra de Jesus? Ele vai, o primeiro estava pescando, que é Pedro. Ele busca Pedro, Tiago, João, Marcos, e foi buscando, até juntar 12. E durante 3 anos e pouco, aqueles discípulos foram o quê? Caminhando com Jesus, e buscando o quê? Para si? Conhecimento. Só que Jesus, ele não ensinava só da forma que nós estamos ensinando, abrindo a Bíblia, vindo aqui no templo dessa forma. Não, Jesus mostrava. Era caminhando de aldeia em aldeia, mostrando na realidade. E os discípulos foram ganhando conhecimento e sabedoria, se equipando, querido, se enchendo daquilo. Lembra que depois que Jesus partiu, que ele ressuscita e volta para os céus, ele falou, fica em Jerusalém, até que do céu, né, desce, isso, aquilo, poder. Aí depois sim, os discípulos saíram pregando a palavra de Deus, porque eles estavam preparados. Então, querido, nós precisamos nos equipar da palavra de Deus, nos encher da palavra de Deus, para ensinar outras pessoas, para transmitir a fé para as outras pessoas. Nosso trabalho, querido, não está terminado até que os novos crentes sejam capazes de também transmitir a palavra de Deus. Você já é crente há mais tempo? Você já está preparado? Você já conhece a palavra? Então você não pode se acomodar, porque tem novos crentes chegando. Então você precisa também passar o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu, para essa nova geração que está chegando. Assim, querido, também são os novos. Eles vão aprendendo e vão passando para outras pessoas. Discípulo, queridos, são alunos, são pessoas que aprendem.
E depois eles vão fazendo novos discípulos. Isso é gostoso. Assim então vai crescendo o reino de Deus. E Paulo então está falando para Timóteo: você precisa então ver as pessoas que estão preparadas para isso, né? Pessoas idôneas, pessoas fiéis, que estão preparados para ensinar. Então coloque eles para trabalhar na obra de Deus, para te ajudar. Eu sempre olho para essa congregação, querido, 21 anos. Chegou a hora, já passou da hora da gente trabalhar mais. Eu sempre falo, olhe em nossa volta. Olha o tamanho desse bairro. Mas às vezes nós olhamos para o crescimento do prédio, desse lote maravilhoso que nós temos aí. Aí nós falamos assim, olha o que nós falamos. Eu já errei muito falando isso. Tudo bem, a gente tem que ter visão no futuro. O futuro pertence ao Senhor, mas a obra é do Senhor. Aí nós olhamos para lá e falamos assim: ei, meu Deus do céu, Deus dá condições para a gente levantar um templo grandão ali. A nossa intenção é sempre de levantar um templo, levantar um prédio maior. Mas querido, aqui está tendo vaga nos bancos. Os bancos estão vagos. Aí nós olhamos para aquele lote ao lado e queremos fazer um prédio maior do que esse. Mas aqui tem vaga, querido. Aqui dentro dessa congregação cabe mais de 120 pessoas. Raramente esses bancos estão cheios. Aí nós queremos construir um prédio maior. Para construir aquele prédio maior, querido, essa igreja, essa congregação, ela tem que passar de 200 pessoas. Todos os domingos, toda quinta-feira. Aí sim. Mas enquanto isso, querido, mas a culpa é de quem? É de Deus? Não, não é de Deus, porque Ele já falou, Ele já deu ordem para pregar a palavra de Deus, e Ele já falou que os campos estão brancos para fazer a colheita. E se de fato a igreja tivesse fazendo a colheita, aí, querido, nem esses 2 lotes não iam suportar tantas pessoas, se toda a igreja tivesse de fato fazendo a colheita. Então, querido, nós às vezes trabalhamos errado. A Bíblia vai instruindo, a Bíblia vai mostrando como que a igreja precisa trabalhar. Não é somente a pessoa, nós estamos pagando o pastor, ele recebe o salário dele, o problema é dele. Não, querido, não é isso que a Bíblia fala. Não é isso. O pastor tem sua função, mas vai buscar qual é a função do pastor. Agora, fazer ovelha é obrigação de quem? Ovelha faz o quê? Ovelha gera ovelha. A igreja gera ovelha. Nós geramos ovelha. Ovelha gera ovelha. Amém? Então ele está falando, escolhe pessoa, Timóteo, coloca a pessoa para te ajudar. Pessoas preparadas, prepara pessoas. Existem muitas pessoas, tenho certeza. Ora ao Senhor, o Senhor vai levantar. Amém? Coloca aí Filipenses 4, versículo 12 e 13. Nós limos tudo, tá, querido, capítulo 2, mas nós vamos meditar só alguns versículos, tá bom? Assim então diz a palavra do Senhor. Olha que Paulo fala, versículo 12 do capítulo 4. Sei estar abatido e sei também o quê? Ter abundância em toda a maneira. E em todas as coisas estou o quê? Instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É o que eu falei lá atrás. Então busca força em Deus. Versículo 3. Do 3 ao 7. Coloca aí, do versículo 3 até o 7.
Não, desculpa, é o capítulo 2, versículo 3 ao 7. De 2 Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Querido, olha, preste bem atenção. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado senão o quê? Legitimamente. Próximo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Até aí, irmã. Versículo, olha o que Paulo está falando aqui, querido. Versículo 4, versículo 3. Quando ele fala sobre sofrer comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus. Na medida em que Timóteo fosse pregando a palavra e ensinando, Paulo está falando para ele o seguinte: olha, quanto mais você prega, quanto mais você ensina, mais você vai sofrer. Às vezes, querido, a gente pensa que quanto mais a gente aproxima de Cristo, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente prega, quanto mais, aí a gente vai viver uma vida tranquila, não é? Mas não. O pregador é o seguinte: quanto mais ele combate o pecado, mais ele sofre, porque ele está mexendo com o inferno, querido. E quando a pessoa está em pecado, ele olha para o pregador, a vontade que tem é fazer o quê? Você já imaginou o que é, né? Porque a palavra de Deus, ela mexe. Não é a palavra do homem, mas a palavra de Deus, ela mexe. E quando o pregador está falando alguma coisa, que a pessoa está vivendo aquilo ali, contra a lei de Deus, a pessoa lá dentro vai mexer, querido. O primeiro que vai, ele não vai ficar irado com Deus, é lógico, ele vai olhar para o pregador. Esse cara está mexendo comigo. E assim são várias outras coisas. Então quer dizer, na medida que Timóteo então fosse pregando, ensinando, né, ele ia passar por vários momentos difíceis, querido. Então preste bem atenção. Quanto mais ele pregasse, ele ia enfrentar sofrimento. Mas o que nos alegra aqui, que eu coloquei um ponto aqui, olha, mas ele seria capaz de suportar todos os problemas, porque Deus ia fortalecer ele, para que ele pudesse então enfrentar todos os problemas. Ele seria capaz. Por quê? Porque ele estava preparado, ele estava forte, ele estava, aquilo que Paulo falou no início, ele buscou a Cristo, ele se fortaleceu em Jesus. Então os problemas vão aumentar? Vai, querido, mas ele ia ser capaz de enfrentar todos os problemas. Então preste bem atenção. Tem pessoa que começa então a evangelizar, levanta um grupo disso, levanta um grupo daquilo na igreja, aí começa, querido, vai até mais ou menos, parece que o negócio vai dar certo, mas logo, logo aquilo acaba. Aquilo acabou. Vem a primeira tempestade, a pessoa desiste. Não, querido, nós precisamos perseverar, nós precisamos lutar. Você acha que o inimigo está querendo que a obra de Deus ela cresça? Não. Você acha que o inimigo está querendo deixar a palavra de Deus ser expandida aqui em Afonso Cláudio, no bairro do 21? Não, querido, ele não quer. O inimigo não quer. Por isso nós temos que estar preparados, por isso que você tem que estar preparado, porque quando você se dispõe a falar de Jesus, da graça de Cristo, para as pessoas, mostrar o plano de salvação às pessoas, querido, você recebe ataque. Os problemas vão vir. Por isso que muitas pessoas desistem, mas não podemos desistir. Seria muito pior, eu sempre falo lá em casa, eu acho assim, não, tem que tirar essa palavra do achismo. Eu creio assim, que quando a gente está fazendo a obra de Deus,
e as coisas estão tudo tranquilo, é porque está errado. Está errado, querido. Mas quando você está fazendo a obra de Deus, e as coisas se levantam contra você, é porque o inferno está furioso. Você mexeu com o inferno. É sério. O inimigo está furioso. Então por isso é que me fortalece, me dá força a isso. Porque quando eu recebo ataque, quando eu escuto alguém falar que alguém falou isso de mim, que algum tipo de ataque, eu não sei se eu sou bobo, mas eu falo assim, glória a Deus. Eu falo glória a Deus, por quê? Porque eu estou sentindo Deus trabalhar, eu estou vendo Deus agir. E se nós estamos orando, querido, se a igreja está orando, e parece que o negócio está cada vez, a tempestade está se levantando, vamos continuar firmes, vamos glorificar a Deus, é porque Deus está lutando por nós. É uma luta que a gente fala simbólica, porque Deus não precisa lutar contra o diabo não, tá? Ele é Deus. Mas é para a gente entender o poder de Deus. Ele nos defende. O inimigo vai atacar, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo. Amém? E quando o inimigo vem, eu tenho certeza que Deus age, que Ele não deixa. Então o inferno está furioso. Então por isso que Timóteo, por isso que Paulo então vai alertar ele sobre isso daqui. E por incrível que pareça, ele vai dar alguns exemplos. Ele vai falar sobre o lavrador, ele vai falar sobre o soldado, ele vai falar sobre o atleta. Em algumas versões ele coloca sobre o atleta. O soldado, por exemplo, o soldado, para ele exercer a função dele, tem que fazer o que, querido? Ele tem que largar muita coisa, ele tem que abandonar muita coisa, e ele passa por um momento tão difícil na vida dele, o juramento que ele faz, não é? E ele precisa fazer aquilo ali, é necessário ele fazer aquilo ali. E o lavrador, e o atleta, Paulo vai falar sobre o atleta também. Primeira coisa que o atleta precisa fazer quando ele, antes de disputar um campeonato, ele precisa fazer o quê? Treinamento. E o treinamento do atleta não é brincadeira. Ele tem que ter a comida dele balanceada e treinar todos os dias. Todos os dias ele precisa treinar. Agora, quando Paulo fala do lavrador, querido, qual é a função do lavrador? É capinar na terra, é lavrar a terra, é plantar, lançar semente na terra. E quando ele lança semente na terra, qual é a esperança dele? Qual é a esperança do lavrador? É colher. Não é essa? Nós temos a esperança de colher. Mas só que o trabalho é árduo, querido. Não é brincadeira, é de sol a sol. E ele tem que estar firme. Assim também é a palavra de Deus. Tudo nós temos que ter preparo. Soldado precisa deixar muita coisa, fazer um juramento. Nós também precisamos, querido, largar muitas coisas para militar essa boa milícia. Nós precisamos deixar muitas coisas para lutar nessa obra de Deus. Assim também como o atleta, nós precisamos estar preparados para levar a palavra de Deus. Nós não podemos cansar no meio do caminho não, querido, porque se cansar no meio do caminho, a gente não chega no final. Temos que estar preparados. E muitas pessoas estão desistindo no meio do caminho, querido, porque não estão se preparando. Assim também é o lavrador. Se ele desistir, se ele não cuidar da planta, no final ele não tem colheita. Ele precisa cuidar. Não é simplesmente capinou a terra, lançou a semente e falar assim, agora está na mão de Deus. A igreja também não é assim não, querido. A gente vai, prega a palavra, as pessoas vêm e falam assim, agora essa pessoa está na mão de Deus. Não é assim. A igreja precisa cuidar. Assim também, querido, aí o reino de Deus vai crescendo. A igreja precisa ter essa visão. A igreja precisa trabalhar, sim, mas nós precisamos cuidar também. Amém? Por que nós temos banco vazio aqui, querido? Será por que os bancos estão vazios?
Será por quê? Fica essa interrogação na mente, não é? A culpa é deles ou a culpa é nossa? Ou a igreja não está trabalhando direito? Como é que está a situação? Tem muitas pessoas que afastaram. Tem muitas pessoas que passaram por aqui, hoje não estão aqui mais. Mas será que essas pessoas que afastaram estão vendo uma igreja, eu não estou falando a igreja toda, tá? Eu não estou falando de uma pessoa só não. Será que essas pessoas estão vendo a igreja amorosa? A igreja que abraça? Ou eles estão vendo uma igreja que está apontando o dedo? Porque afastou. Estão criticando as pessoas que afastaram. Nós estamos colocando como santo dos santos, né? Já no céu, na glória, e eles no inferno. Será de que formas eles estão vendo a igreja? Quando nós encontramos com essas pessoas, o que nós falamos com elas? Ah, você está sumido, hein? Sempre cobrança. Sempre tem cobrança. Sabe, querido? Estuda a palavra que nós vamos ter entendimento e sabedoria com essas pessoas. Essas ovelhas estão machucadas, estão feridas. E colocando o dedo na ferida delas, nós não vamos trazer de volta, não. Então nós precisamos cuidar, assim como o lavrador ele cuida da sua terra, tem que saber mexer com isso daí. Amém? Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Aqui Paulo, querido, está dando orientação a Timóteo por um motivo. A igreja de Éfeso estava sofrendo muito por causa dos falsos mestres que havia naquele local. Um grande exemplo que eles pregavam ali é que Cristo era divinamente humano. Não era, ou melhor, que Cristo não era humano. Nós falamos que Jesus é 100% o quê? Deus, 100% homem. E ainda há hoje, querido, um grupo de pessoas que diz, sai por aí nas ruas, que a gente topa por aí afora, que eles não acreditam que Jesus é Deus. Filho sim, ou profeta, mas Deus não. Então você vê que até hoje existe grupo de pessoas que tem esse pensamento. Assim também estava acontecendo lá na igreja de Éfeso. A mesma forma. Eles não acreditavam dessa forma. Para eles, Jesus não tinha como ser. E nós precisamos, e Paulo então está preso. Por que Paulo está na prisão? Porque ele pregou a palavra, ele mostrou a palavra de Deus da forma que ela é. Ele pregava realmente quem era Jesus. Jesus é Deus, Jesus é homem, Jesus é Deus, ele pregava dessa forma, ele mostrava quem era Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem pessoa que não acredita nesse negócio, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, ele é uma coisa ou ele é outra. Então, querido, ainda existe esse grupo de pessoas, e lá estava crescendo. Então Paulo vai dar uma orientação a Timóteo, para tomar cuidado, e não deixar que isso cresça. Não deixa que esse negócio venha crescer, porque ele vai falar mais aqui, ó. Depois nós vamos ver o porquê que ele fala que não pode deixar então crescer. Versículo 9: pelo que sofro trabalho e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está o quê? Presa. Então Paulo estava preso
por ter pregado a palavra, as boas novas, a verdade a respeito de Jesus. Contudo, Paulo fala para Timóteo assim: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Querido, preste bem atenção no que eu vejo nessa palavra. Você está preso? Nós estamos presos? Não, querido. Nós somos livres, não estamos presos. E às vezes ainda, muitos não levam a palavra de Deus. Paulo estava na prisão, acorrentado, escrevendo carta. A palavra de Deus, ela não está presa. O que eu vejo nessa palavra? Parece que a igreja hoje está aprisionada. Parece que a igreja está presa e prendeu também a palavra de Deus. Porque quando não tem crescimento, quando não há crescimento, é porque falta palavra, falta atitude, falta ação. Você já imaginou Paulo lá dentro da prisão? Jogaram Paulo dentro da prisão, pronto, Paulo fala assim: combati o bom combate, como é que é? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e pronto, esquecesse a caneta lá dentro, jogasse a caneta no canto, ó, acabou agora, combati o bom combate, acabou tudo mesmo, vou guardar a minha fé, minha carreira acabou, chega. Mas não, querido, igreja, estou até conversando com Paulo já, né? Não, Paulo, não, igreja, pelo contrário, ele foi para a prisão, pegou a sua canetinha, sua pena, não sei como é que era naquela época, ele preso, mas ele lembrou de uma coisa: eu estou preso, mas a palavra de Deus não. E sentou a caneta no papel. E nós estamos aqui hoje lendo a carta de Paulo. Querido, parece que as igrejas estão vivendo numa prisão e também aprisionaram a palavra de Deus. Paulo pregou mais dentro da cadeia do que fora da cadeia. A palavra de Deus espalhou mais quando Paulo estava dentro da prisão do que quando ele estava solto. E nós, com toda essa liberdade, e as igrejas não estão crescendo. Que situação que nós estamos vivendo? Parece que estamos vivendo na contramão do Evangelho. Então, querido, lembra que Paulo está falando: a palavra de Deus não está presa, ela não pode ficar presa. Ela tem que sair de dentro de nós, querido. Ela não pode ficar aprisionada dentro de nós. Se você aprendeu, ensina outros. Leve a palavra de Deus para que o reino de Deus possa crescer então aqui na terra. Querido, estamos encerrando. Versículo 11. Palavra fiel é esta: que se morremos com ele, também o quê? Também com eles viveremos. Do 11 até o 13, irmã. 12 agora. Se sofremos, também com ele sofreremos. E se negamos, também ele nos negará. Se formos infiel, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Aqui Paulo, querido, está dizendo o seguinte: não importa o que você está sofrendo, nunca desista de Deus, porque Ele é fiel. Em breve vamos morar com Ele na eternidade. Amém? Então Paulo está falando assim: olha, Ele é fiel, Ele é justo e fiel. Não importa o sofrimento, não importa a dificuldade. Paulo está olhando para a vida dele próprio, lá dentro da cadeia, na masmorra, acorrentado, esperando a morte, e lembrando: Ele é fiel comigo. Já pensou o camarada esperando a morte e falar que Deus é fiel? É muita fé, né? É fé, querido, isso é fé. Não é olhar, querido,
para o ego, né? Eu quero isso de Jesus. Eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por aperto. Aí a pessoa vai buscar o alívio do sofrimento, o alívio daquela dor, não consegue suportar aquele sofrimento. E Paulo lá dentro da prisão falando para Timóteo: Timóteo, Deus, Ele é fiel conosco, permaneça fiel com Ele, permaneça firme na presença dEle, porque Ele é fiel. Mesmo que nós não recebemos aqui nessa terra, mas daqui a pouco, nós estamos livres de todo sofrimento na glória com Cristo. Essa é a fé de Paulo, querido, que passa para a igreja. Os problemas não vão acabar. Enquanto eu e você estivermos aqui nessa terra, sempre vai ter problemas. Não adianta as pessoas falar: vem para cá porque os seus problemas vão acabar. Isso é mentira, é heresia. Vem para essa igreja batista do Campo 21 que vocês vão ver problemas. Sim, vocês vão ver problemas. Quando vocês vêm para Jesus, aí é que vocês vão ver o problema de vocês, porque agora está na luz. Enquanto estava nas trevas, vocês não viam, não conseguiam entender. Mas agora vocês vieram para Jesus, agora vocês vão ver os problemas. Agora vocês vão sentir o sofrimento na pele, querido, as angústias. Mas Paulo está falando: não tem perigo, permaneça fiel, porque Deus é fiel, Ele é fiel para conosco. Continue firme, porque Ele é fiel. Amém? Então vamos ler Mateus 16, 24 e 27. Vamos ver, querido, para se realmente servir ao Senhor, é como muitas pessoas dizem, que o sofrimento acaba. Vamos ver? Mateus 16, 24. Ali está. Então disse Jesus aos seus discípulos. Quem disse? Foi Paulo agora que disse? Não, foi Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, preste bem atenção. Olha o que Jesus fala para os discípulos, para nós. Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si, não lance sobre o outro, mas tome sobre você mesmo a sua cruz e faz o quê? Aí Jesus está falando aqui que tem você vindo para Ele, o sofrimento vai acabar, querido? Não, Ele não está falando, nunca falou isso. Ele fala que no mundo nós íamos ter aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Tudo bem, mas aqui Ele está falando: se vocês quiserem. Então disse Jesus a seus discípulos: se vocês quiserem vir após mim, primeira coisa, vocês precisam fazer o quê? Renunciar. Renunciar o quê? Os desejos, as coisas que não agradam a Ele. Pensa num negócio difícil, é o homem renunciar, não é? Só que não é só renúncia. Eu renunciei, e agora? Aí Ele fala: você renunciou? Agora tome sobre si a sua cruz e faz o quê? E siga-me. Simples assim. Olha o próximo versículo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida faz o quê? Ele vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim, sim. Agora eu te faço uma pergunta: Paulo estava fazendo o que lá na prisão? Perdendo. Perdendo o que? Sua vida. Por amor de quem? A Cristo. E hoje ele está com Cristo. Tão simples, né, irmão, servir a Deus. Paulo aprendeu a viver na fartura, sem nada, glorificando a Deus, perdeu a sua vida,
mas encontrou com Cristo. Muitas pessoas não querem passar pelo sofrimento, eles vão até Jesus e falam: não quero sofrer não, Jesus, tire esse sofrimento de mim, pelo amor de Deus, eu não aguento isso não, tire isso de mim. Não quero sofrer, tira isso de mim, esse sofrimento está demais, essa angústia está demais. Você não vê Paulo nem um minuto pedindo a Deus para tirar ele daquela cadeia, porque ele entendeu o propósito de Deus. Deus, ele sabe o que nós precisamos, querido. A única coisa que nós precisamos fazer é ser fiel a Ele. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Você conversa com Ele, sim. Você fala: Senhor, está difícil, essa cruz está pesada, Senhor. Aí Ele fala: caminha mais um pouquinho, filho, mas está pesado demais. Aí tem momento que Ele fala: não, eu estou vendo que você não vai aguentar. Aí Ele faz o quê? Ele nos pega no colo, querido, e caminha, porque nós somos fiel a Ele. Amém? Porque nós somos fiel a Ele. O que Ele pede é o seguinte: seja fiel. Aí Ele fala: então, querido, olha só, porque, pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Voltando então para 2 Timóteo. Versículo 14. Até o 16. Trazei estas memórias, trazei estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenha contenda de palavras, que para nada aproveitam, e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Aqui Paulo está dando um conselho a Timóteo, a recomendar aos cristãos, os crentes, que não discute sobre detalhes sem importância, porque traz complicação, traz problemas dentro da igreja. Termina o culto, sai na porta, em vez de discutir o que foi falado, ou bater um papo, como é que foi a sua semana, né? Procurar saber, conversar com o irmão, até que o irmão vai contar o seu problema, para estar orando: irmão, me ajuda em oração, porque isso, aquilo. Mas aí sai dali para fora, começa o tititi. Irmão, você acha que porta da igreja é o quê? Aí a pessoa fala que só dá confusão na porta de boteco. Não tem aquele negócio? Porta de boteco traz confusão. Agora fica fazendo fofoca na porta da igreja. Fica fazendo fofoca na porta da igreja para você ver. Quantas pessoas que você leva para o inferno? Está achando que as pessoas vão para o inferno só na porta do boteco? Na porta da igreja também. Sério, irmãos? Palavras que não têm aproveito nenhum, que não edifica, pode levar à morte. Sim, traz contenda. Famílias acabam ficando de mal uma da outra, famílias da igreja, porque saiu na porta da igreja, em vez de falar coisa boa, vai ficar falando coisa que não deve. Tudo bem que aqui talvez tenha um outro contexto, mas eu quero aproveitar isso daqui, porque na porta da igreja, meu Deus do céu, aqui no 21, glória a Deus, não tem isso, amém? Aqui são todos santos. Hã? Tem não, né, irmãos? Meu Deus, eu nunca ouvi não, hein? Misericórdia, hein? Vocês estão rindo, né? Mas eu creio que não tem não. Amém? Ai, Jesus. Então, queridos, vamos falar coisas boas um com o outro, para que o reino de Deus possa crescer, para que nós possamos ganhar vidas para Jesus. Você já pensou, querido? Acaba o culto, nós vamos embora, chega na porta, o visitante está aqui, o visitante está passando perto do irmão, perto da irmã, escuta um falar mal do outro, o visitante olha, ele não volta mais não, querido. A culpa é sua.
Eu vou falar a verdade, a culpa é daquele linguarudo que está na porta da igreja falando mal. Toma cuidado com palavras. Então, Paulo está aconselhando Timóteo, recomendando a ele, para recomendar os crentes, olha o que está falando, para recomendar a igreja, os crentes, para sair fora desse negócio, né? Que não discute sobre detalhes sem importância, porque traz contendas de palavra, porque são inúteis e são prejudiciais para a sua vida espiritual. Amém? Então, isso que Paulo está falando. Para encerrar agora, vamos ler o 17 e 18. Assim está, 17 e 18, cadê? Aqui. E as palavras desses roerá como gangrena. Ai, Jesus. Vamos encerrar então dessa forma. Vamos lá. 17. E a palavra desses roerá como... Vocês sabem o que é gangrena, irmãos? Não sabe? O irmão lá sabe, né, irmão? Vocês sabem o que é gangrena. Vai dando ferido, machucado? Eu não sei muito bem como é que é não, irmão, mas o irmão lá sabe. Ela vai roendo. Você está falando que rói, essa doença ela rói, né? Pois é. Então olha o que Paulo está falando. Ele está dando um exemplo de uma doença, de um mal muito grave, né? No corpo físico. Agora você imagina na vida espiritual. O que vai acontecendo quando tem contenda de palavras, né? Dentro da igreja. Ele fala, roerá como gangrena, entre os quais são Hermineu e Fileto. Isso daqui em 1 Timóteo ele já falou sobre isso também, porque esse homem, o próprio Paulo fala, né? Entrega ele para Satanás e tal, que negócio. Então você sabe, são pessoas que estavam trazendo falsas doutrinas, ensinando. Chegava perto de um, discordava e falava que Jesus na ressurreição não é assim, que isso e aquilo, que é aquilo outro. Então Paulo falou assim, entrega ele para Satanás e tal, aquele negócio que Paulo falou lá. Então, querido, preste bem atenção, essas palavras de discórdia ou de discordar da palavra de Deus também, eu trouxe sobre fofoca na porta da igreja, mas quando também as pessoas ficam discutindo, discordando, isso daqui não é assim, isso daqui não é aquilo ali, aquilo outro, mas apenas leu a palavra, entendeu aquilo e fica passando para o outro, nunca buscou as originais, o que realmente está falando para discutir aquilo ali. Então, querido, cuidado com o que vocês estão escutando por aí afora, cuidado, não dá ouvido. Vocês já ouviram um pregador falando assim, que nem todos os pastores a pessoa deve ouvir. É pesado falar isso, né? Mas não é só porque tem um título, querido, de pastor, uma carteirinha de pastor, mostra que ele foi escolhido e chamado por Deus, não. Tá? Não é porque ele coloca um terno e uma gravata, que ele foi chamado por Deus, não. Então, toma muito cuidado, porque tem muita heresia sendo pregado por aí. Então, quer dizer, próximo versículo, 18. Os quais se desviaram da verdade, olha só, eles falavam uma coisa, por eles não acreditar naquilo, eles desviaram da verdade, da palavra de Deus como ela é. E também fizeram o quê? Dizendo que a ressurreição era já feita, e fizeram o quê? Perverteram a fé de muitos, além deles ter desviado da palavra, não falando do que era correto, de acordo com o que está nas escrituras, eles passavam aquilo para as outras pessoas, e muitas pessoas faziam o quê? Deixavam de acreditar na verdadeira, na palavra, na palavra que é correta, na verdadeira aqui, que é a palavra de Deus. Está diferente de hoje? Não está, querido. Hoje está tão difícil, porque você traz uma verdade, a mentira foi pregada tantas vezes, já foi enfiado na cabeça das pessoas já há tantos anos, que quando você traz a verdade, essa verdade é mentira. Eles acreditam na mentira, eles ficam com a mentira, e aquilo que a pessoa está pregando, fala, mas isso aí não
parece, isso aqui não está certo, porque passou a vida toda comendo uma palavra falsa, uma comida ruim. Aí quando você vem com a palavra, a pessoa fala, mas isso não está desse jeito, não é assim. Eles vão continuar acreditando na mentira. Por isso nós temos que estar firme na palavra de Deus, abrir a Bíblia, meditar na palavra, estudar a palavra, né? Buscar aí alguns livros bons também, né? Para você ler. Tem livro aí, não vou falar muito também não, porque eu não sei muito bem o nome de pessoas aí, eu vou acabar falando coisa aqui que não deve também. Amém? Então não vou dar exemplo nenhum não. Mas o grande exemplo que eu te dou é a Bíblia. Essa daqui não tem erro não. Amém? Então, querido, encerrando 17, 18. Agora acabou. Assim então diz. E as palavras desse será como... eu não 17, 18 eu já li, né? Então essas palavras, 17, 18 é encerrando, então eu já li então. Então essas palavras que nós vimos 17 e 18, que fala que roerá como gangrena, então o que acontece? Ele vai plantando essa semente, ele vai colocando essa palavra falsa no coração da pessoa, e isso vai crescendo, isso vai crescendo, isso vai crescendo, dentro do corpo, dentro da igreja. E se Timóteo, está falando para Timóteo, e se Timóteo não cortar isso e lançar fora esse pedaço, por que as... Agora entendi que é gangrena. Aí tem que amputar, né? Agora entendi por que a amputação da infecção, a Dária é enfermeira. Agora entendi por que às vezes tem que amputar. É porque aquela gangrena vai subindo, ela vai comendo, e se não cortar ali, ela toma o corpo todo e leva à morte, né? Sim, então Paulo está falando sobre isso. Então, ele está falando para Timóteo, amputa Timóteo. Está entendendo? Corta, joga fora. Não deixa aí dentro não. Porque se você deixar essa pessoa que não tem jeito, que não quer saber da verdade, essa gangrena, esse mal vai crescer no meio das ovelhas aí, querido, e vai matar todo mundo, querido. Então, corta essa pessoa enquanto há tempo. Aí a pessoa vai falar uma palavra meio pesada, a pessoa fala, nossa, não pode ser desse jeito não, os visitantes vão ficar assustados. E Paulo está falando, amputa Timóteo. Tem coisa mais pesada do que isso, querido? Tem? Está em pecado, contaminando as outras pessoas. O que a igreja tem que fazer? Paulo está falando, amputa, corta. E lança fora esse pedaço, porque senão vai tomar o corpo todo. Então, querido, preste bem atenção. Primeiro, seguir a orientação de Paulo lá no início. Busca sempre a Deus. Busca sempre a orientação em Deus. Fortalece em Deus. Tudo é Deus. Tudo é para Deus. Estamos na igreja cultuando, fazendo culto para quem? Para Deus. Tudo é para Deus. Busca força em Deus. Não busca força no homem. Sai fora desses negócios. Mas busca força em Deus. Está passando por problema? Está passando por dificuldade? Busca orientação, sabedoria em Deus. Porque Ele vai mostrar o caminho certo. Ele vai orientar o que você deve fazer. Está passando um momento financeiro difícil? Não vai buscar prosperidade não. Busca orientação em Deus, porque Ele vai mostrar o que você deve fazer, para que a sua vida financeira possa então dar certo. Primeira coisa que eu tenho certeza que Ele vai falar é o seguinte, continue trabalhando. Não é? Primeira coisa que Deus vai falar, não desista, continue trabalhando. Vai, trabalha mesmo. Porque eu vou abençoar esse trabalho seu, mas continue trabalhando, não desiste. Então, para a gente ter uma vida financeira boa, a gente precisa trabalhar, não é? É através do trabalho que vem a nosso sustento. Aí ele, primeira coisa que eu tenho certeza que ele vai falar é isso, continue trabalhando porque eu vou te abençoar, não desista. Quer ser próspero? Quer ter alguma coisa? Rala.
Então, querido, busca sempre sabedoria, orientação em Deus, e nós vamos ganhando vidas para Jesus, amém? Eu tenho certeza que em breve nós fazendo dessa forma, se as igrejas todas fizessem assim, né? Trabalhasse mesmo na obra, todos empenhando aí na obra do Senhor, como se estivesse capinando ali a sua terra, plantando o seu feijão, né? Esse ano é só pela misericórdia de Deus que nós vamos ter feijão, mas plantar o feijão e pela misericórdia de Deus nós vamos ter feijão esse ano, amém? Estou falando assim, querido, porque esse ano todo mundo está reclamando, né? Que esse ano parece que não vai ser muito bom para feijão, mas Deus não vai deixar faltar o feijão. A irmã tem um restaurante, né, irmã? Não pode faltar o feijão, né? Mas Deus não vai deixar faltar, não, amém? Então, todos aqueles que trabalham, sinceridade, honesto, temente ao Senhor, primeira coisa, trabalhando sempre, né, ligado em Deus. Deus não deixa faltar nada. A gente passa um momento difícil, passa, mas faltar o pão, jamais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós chegamos na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua orientação para conosco. Vimos, ó Deus, que sim, nós vamos passar dificuldade, vamos passar por problemas, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor sempre está conosco, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Nós não podemos, eu sei, ó Deus, que nós somos falhos. Sei, meu Deus, que nós erramos muito, ó Pai. Mas somente o Senhor é que pode nos fortalecer. É somente o Senhor é que pode, ó Pai, abrir a nossa visão espiritual. E é somente o Senhor que dá o crescimento à igreja.